Fala galera, saudações rubro-negras, aqui é o Lucas com mais do Expresso Rubro-Negro agora à noite. Galera, hoje teremos o seguinte: Flamengo vai adiar o sonho do estádio novo? BAP apresenta números reais, revela custos e motivos para frear o cronograma. E mais, quem fica e quem sai do time titular do Flamengo neste confronto decisivo contra a equipe do Estudiantes. Isso e muito mais você vê agora de forma rápida, clara e objetiva no nosso canal Expresso Rubro-Negro. Antes de mais nada, galera, queria dizer para vocês estão reparando um reflexo no meu óculos, eu decidi fazer alguns investimentos para o canal para a gente poder entregar mais qualidade para vocês. Que investimentos são esses, Lucas? Comprei uma ring light, que vocês podem ver no reflexo aqui no meu óculos. Tenho até que definir alguma estratégia, setar alguma coisa ali para a gente poder não ter esse tipo de reflexo. E comprei também esse microfone aqui. Vamos testar para ver se ele vai atender a nossa demanda. Tudo dentro da minha realidade. Comprei microfone e também a ring light. Mas agora vamos falar sobre Flamengo, galera. Então, bom, sabemos que hoje seria o dia da reunião do presidente BAP junto ao Conselho Deliberativo do Flamengo para falar sobre as estratégias setadas para a construção do estádio do Flamengo. Bom, segundo o estudo de viabilidade finalizado pelas empresas envolvidas, que são a FGV e a Arena, apontaram o custo estimado do estádio em 2,5 a 2,8 bilhões de reais. A gente tinha ali com o Rodolfo Landim uma expectativa onde ele levantou um percentual de 1,9, 1,5 bilhão, coisa que a gente vê que fica totalmente fora do orçamento, mediante o estudo de viabilidade feito por essas duas entidades. Muito se sabe que esse terreno que foi comprado às pressas, ele está num ponto estratégico, uma localização excelente, mas ele conta com alguns problemas. O principal deles é o problema envolvendo a Naturgy. A Naturgy, para quem não sabe, é a empresa responsável por fornecimento de gás naquela região do Rio de Janeiro. Essa empresa, ela tem dutos que passam ali por baixo do terreno, e isso faz com que o terreno ele fique contaminado, o solo ele sofre uma contaminação ali, e o Flamengo vai ter custos muito grandes para poder fazer toda essa questão de viabilizar esse terreno, limpar o terreno, tirar a contaminação, tirar os dutos para a construção do estádio. Há uma concessão da Naturgy, onde a Naturgy possui o direito de concessão de utilizar ali, se eu não me engano, até meados de 2027, 2028. Então tem muita lenha para queimar ainda. Aquela data anteriormente prevista de 2029, a gente sabe que é uma data totalmente fictícia, não há a menor condição desse estádio ele ser inaugurado, né, na data ali que se falava antes, que seria novembro de 2029, e o BAP admitiu que não há uma nova data definida, pois as condições financeiras do Flamengo, mas os impactos superestimados são muito altos, e o clube vai frear para não comprometer o desempenho esportivo do time. Isso é muito importante da gente ressaltar, galera, porque eu na condição de flamenguista, penso o seguinte: a que preço vale o estádio? Eu quero muito. Apesar de eu morar na cidade de Brasília, eu pretendo fazer visitas ao Rio, pretendo assistir jogos, já visitei o Maracanã, porém, a gente quer o nosso time vencendo títulos, e para isso não dá para a gente sanear toda a nossa grana inteiramente para o estádio. A gente tem que captar, aí cabe ao BAP e a equipe deles, isso é obrigação deles, encontrar projetos de marketing, já começar a vender alguma coisa ligada ao estádio, para o público consumir, fazer processos de parcerias com empresas, tudo isso eles têm aí campo para pensar. Para a gente não se alongar muito nesse tema, vamos dizer, o que mudou? Na reunião de hoje do Conselho, será apresentado o estudo completo, explicado por que o prazo de 2029 não será mais mantido, que era esse prazo que foi mencionado anteriormente. Também será debatido como captar os recursos externos sem utilizar o futebol como garantidor de renda. O foco será em investimentos, patrocinadores e parceiros. Foi o que eu disse. Na minha opinião, eu acho que é a postura certa, galera. Melhor adiado que a gente prometer e gerar uma expectativa frustrada para os torcedores. Mas a gente tem que ficar de olho.
será essencial ter transparência e clareza de onde vai sair esse dinheiro, para não desgastar a relação do time com a torcida. Agora vamos falar sobre Libertadores, galera. O Flamengo joga contra o Estudiantes no dia de amanhã, às 9h30 da noite, horário de Brasília, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. Bom, aparentemente Jorginho e Alexandro não estarão em campo. O que a gente tem é que ainda estão em recuperação e transição para o campo. Pode ser que o Felipe Luiz esteja escondendo o jogo justamente ali para fazer com que o Estudiantes não bole uma estratégia antes do jogo e a gente escalhe esses jogadores em cima da hora. Aparentemente o Varela está recuperado da pubalgia e pode voltar a campo nesta quinta-feira. É muito provável que ele jogue, quase certeza que jogue. Bruno Henrique com certeza estará entre os relacionados. A suspensão do Bruno Henrique se restringe somente ao Campeonato Brasileiro por enquanto. Há um comentário de que talvez essa punição ela seja estendida para competições internacionais, mas isso é meramente um pedido da justiça e não quer dizer que isso seja de fato acatado, tá bom? Possível escalação, galera. Substitutos em destaque. Ayrton Lucas ou Matinhas Vinha pela lateral esquerda, muito provavelmente teremos o Ayrton Lucas, De La Cruz ou Alan no meio. Eu acredito ainda que o Jorginho vai jogar essa partida, mas não tenho certeza, não dá para cravar até o dia de amanhã. Nós teremos o retorno do Léo Ortiz após a suspensão sofrida na partida contra o Grêmio. E aí, com esses desfalques, o Flamengo vai precisar mais do que nunca desses jogadores e que eles estejam prontos fisicamente para demonstrar o melhor futebol possível. É um confronto muito importante. O Flamengo tem que ter muita seriedade, tem que ter muito comprometimento e vencer essa partida. É de suma importância, se a gente quiser chegar numa final de forma robusta, de forma clara, demonstrando o melhor futebol, é vencer essas partidas. O Flamengo, infelizmente, ficou com a partida de ida já no início. Eu preferia que a primeira partida fosse lá e a gente jogasse a volta aqui, mas não teve como. Faz parte e a gente tem que vencer esse jogo aqui amanhã. É extremamente importante que a gente vença essa partida. Recapitulando, o estádio custa mais do que a gente imaginava, prazo indefinido, Flamengo vai agir com cautela em todo esse processo e, por outro lado, algumas baixas contra Estudiantes, que já são aquelas que a gente sabia, mas a gente tem reforços voltando aí. E vocês, galera, o que acham da decisão do BAP? Vocês concordam? O Flamengo tem que ser mais coerente e evitar fazer gastos desnecessários? O futebol é a prioridade ou temos que entregar o estádio logo para a torcida? Eu valorizo muito a sua opinião, gostaria que você deixasse a sua opinião para a gente debater o tema e conversar, ter aquela conversa legal. Galera, peço também para vocês o like. O like é muito importante para que eu continue com esse projeto, consiga fazer maiores investimentos e melhores, investir no cenário, trazer coisas mais interessantes para vocês. Eu, repetindo, gosto muito de fazer isso aqui, acho muito bacana falar de futebol, principalmente do Flamengo, que é o meu time de coração. Tá bom, galera? Então, peço a ajuda de vocês, peço comentário, tudo que vocês puderem ajudar, comentando, compartilhando, deixando o seu like, vai ajudar demais no nosso trabalho, tá bom? Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar gravando esse vídeo para vocês, contar com o apoio de vocês, galera. Um abração, saudações rubro-negras.